deixe seu coração leve, sua mente tranquila, para que comunique aquilo que tem dentro dela, sem precisar se preocupar, senão como manter a verdade que é no coração dela. Vamos lá? Senhor, a palavra é tua, Vamos, querido. o povo é teu, e a Cristina. Então, que haja aqui apenas a verdade de cada um de nós, e que a verdade dela, a aprendizagem dela, o evangelho nela se manifeste nessa mensagem de hoje, e que nós todos possamos ouvir a tua voz por meio da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Gente, é sempre muito desafiador substituir, né? Eu só veio o caminho para ouvir o Ivo, aí me encontra, aí não dá certo, né? Mais desafiador ainda é poder falar em 35 minutos. Mas, como o Ivo colocou, eu vou falar aquilo que realmente o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar, e que isso chegue ao coração de vocês como o Evangelho, né? E quando o Ivo me pediu o tema da pregação de hoje, eu fiquei refletindo sobre aquilo que realmente o Senhor queria que eu falasse diante de tudo aquilo que a gente está passando e que a gente precisa de alguma forma de consolo, né, de orientação. E então Deus me lembrou desse título, A Dádiva da Dor, que depois que algumas pessoas descobriram que era eu que ia trazer, perguntaram: você conhece o livro? Você conhece o livro do Paul Brandon? Foi tempo criança? E eu fico muito feliz as pessoas já terem lido esse livro, porque faz 11 anos que eu li, e de que eu tive a oportunidade de ver esse slogan, né? Chamar A Dádiva da Dor. A dor é dádiva? Para começo de história. O que é dádiva? Presente. Aí hoje eu venho aqui para dizer que o que você sente, de qualquer tipo de dor, pouco presente você ganhou. E aí você vai terminar de me deixar roxa, porque já estou roxa em todos os lados aqui, e a gente vai conversar sobre isso. Tem uma disciplina na faculdade que é chamada de metodologia científica, que todas as vezes que a gente vai pedir um aluno para escrever, a gente pergunta por que ele está escolhendo esse tema, seria a justificativa, e para que ele está escolhendo, seria a relevância. E aí eu perguntei aqui nos meus apontamentos por que a dor existe, né? Porque a primeira coisa que a gente tem a necessidade de saber é porque então que a gente tem que ter dor, né? Se Deus é tão bom, maravilhoso, um Deus de amor, um Deus longânimo, por que ter, né? Por que ter que existir dor? E aí você diz: não, na verdade não vamos para o porquê, né? Quando a pessoa quer consolar o seu coração, vamos para quê? Para que você precisa sentir a dor? Para que você foi a pessoa escolhida para receber essa dádiva, né? Muito obrigada por esse presente grego, né? Não queria, muito obrigada. E aí eu queria perguntar, né? Aqui, quem tem algum tipo de dor física? Assim, aquela que não vai embora. Gente, eu porra boa. Eu tenho jaqueca todo dia. Eu até coloquei aqui, quem nunca sofreu com aquela dor de cabeça que teme não passar, né? Você tem? Pois isso é dádiva. E aí? Então agradece. Não agradece, né? Posso ouvir o amém? É ótimo. E para a gente começar, antes de eu entrar na minha didática de professora, eu queria que a gente lesse um texto que está lá em Salmo 77. Eu particularmente gosto muito desse salmo, porque ele me lembra uma mulher parindo. Aí eu tenho aqui Magra, que é da saúde da mulher, tenho aqui a Ana Elcha, que também gosta da saúde da mulher. A gente começa a se entender pelo viés aqui de um parto. A gente só decide se é cesárea ou se é normal, né? Se a gente olhar para esse texto, a gente vê um Davi em vários momentos.
E aí eu queria que a gente olhasse para esse texto como base, para aquilo que eu vou trazer, porque somos assim, nós temos vários momentos. E eu achei muito bacana o fato de ele estar organizado em um salmo, e ele tem uma palavra que, não sei se vocês já viram na Bíblia escrita, que é a palavra Selá. Já viram? Acharam que era porque não tinha sentido, aí estava ali, colocou tipo, né? Alguns têm a tradução e tem o nome pausa. Eu imagino que nesses momentos de pausa, ou teriam mais coisas para serem ditas e não foram ditas, ou então é o momento do choro, a limpada de lágrimas de Davi, e aí está com o registro de pausa, né? Mas vamos lá, a leitura. Clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Aí a gente tem o primeiro selar, que aqui no meu tem como pausa. Não me permite fechar os olhos, tão inquieta estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muito passados, de noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu-me para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? E aí nós temos outro momento de pausa. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagre, mostra-nos o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. E aí nós temos outra pausa. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou no céu o trovão. As tuas flechas reluziram em todas as direções. No redemoinho estondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas. E ninguém viu as tuas pegadas. Guiastes o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Se a gente olhar para o Salmo, a gente vê um Davi inicialmente angustiado, escrevendo, clama a Deus, começa a fazer um monte de queixas, começa a dizer que nem condições de repente chorar ou de se explicar de fato o que estava sentindo ele coloca. E em dado momento, aí acho que depois de umas 2 lágrimas derramadas, né, em cada olho, dá uma limpada e ele diz: bem, eu vou recordar. Esse Deus já fez algo por mim. Esse Deus a quem eu confio tem aqui registrado no meu diário algumas coisas que já fez por mim. Então eu vou recordar. E a lembrança da recordação do que esse Deus fez vai me manter. E aí ele começa a mudar algumas visões aqui. E ele começa a engrandecer a Deus. Me lembra também Pai Nosso, né? A ideia de como é que é a ideia de orarmos. A gente tem direito de se expressar para Deus exatamente como a gente quer. E aí nesse processo que eu olho para um Davi, onde tem direito de dizer para Deus que está com vontade mesmo de desmaiar de tanta angústia, clama e não tem resposta, pergunta se Deus se esqueceu. Eu vejo cada um de nós, de alguma maneira, descrita nesse local. E eu fui dando faz muito tempo que eu estudo sobre dor, né? Eu acho que Deus me fez estudo de caso, né? O que é doença e mazela, Ele me arruma, né? Como o Ivo disse hoje, e eu não tenho medo de dizer que é permissão do Senhor, né? Mas a gente pode falar daquilo que conhece com exatidão. E eu acho de que, mesmo que vocês saiam daqui sem acreditar de que a dor é dádiva, quem sente pode falar sobre ela. E eu posso te dizer que eu realmente ainda tenho o presente de Deus na minha vida, que é sentir dor. E eu queria que a gente pudesse entender hoje por que eu trouxe isso como tema. Inclusive na foto, para algumas pessoas que eu passei, a foto acabou ficando muito forte. A escolha da foto não foi minha. E eu gostei demais quando o Ivo me mostrou, porque o que está sendo aberto ali? Precisa
lâmina ali para abrir o molho? Naturalmente não, né? E, então a imagem acaba sendo forte porque e a mão parece ser da própria pessoa que rasga, né? Que passa. Então parece que ela mesma opta por olhar dessa forma, por fazer dessa forma. E aí fica a reflexão, como qualquer foto que o Ivo acha, que ele diz que tem foto que ele bota, realmente tem nada a ver, mas essa tem a ver. E o termo dor vem do latim, aí vamos lá, né? Porque eu trouxe aula, né, da saúde para que a gente possa conversar hoje. É impossível, né? Quem me conhece, eu sou enfermeira e quem não me conhece, meu nome é Cristina, como o Ivo falou. E é impossível eu não trazer a mensagem da qual o Senhor me confiou, que não seja também permeando pelo lado da saúde. Até para que a gente possa testificar isso enquanto corpo, enquanto vida, né? Enquanto, como eu trouxe ali no texto, uma reflexão sobre a finitude da dor e os tesouros escondidos nela. Então, ela vai ter fim, né? E aí a gente vai saber se a gente vai querer sair hoje daqui agradecendo por ainda ter a dádiva ou se prefere o fim dela, certo? Dor vem do latim e significa sofrimento. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho uma dor física, eu tenho uma dor na alma. E aí, vale? A gente pode classificar então a dor dessa forma, dor física e dor psicológica, dor da alma. Antigamente, qualquer dor dava a entender de que vinha por uma questão sobrenatural, né? Ou por uma questão de pecado. A gente vai ver aí na questão da história, a gente vai ver muito isso, a penalização. Então, fulano tem essa dor porque está sendo penalizado ou porque pecou. Então, assim, eu sou o pecado ambulante, né? Quem olha para mim com a visão primitiva diz, eu sou o pecado. E com esse vestido de 2 tecidos, passou em 2 tecidos, aí é que o pecado reinou mesmo, né? Os braços de fora, né? Então, assim, reinou. Então, todas as pessoas que a gente vê que sente dores demais, que sente lamentos demais, né? O lamento aqui eu abro até aspas, não no sentido de reclamação, mas no sentido de estar sempre com queixas, da ideia daquele que peca muito. Então, amém. Né? Estou por aqui, não vi arrebatado. Só que atualmente a condição, e eu gosto muito da ideia do quanto a dor ela vem andando o seu significado. Por exemplo, você vai num hospital, o que primeiro fazem em você? Verificam a pressão, porque é sinal vital. Né? Sua pressão, aí você diz assim, tira a minha pressão, aí a gente tira não, porque senão mata, né? Aí não verifica, aí verifica a pressão. Aí deu X pressão, aí vê temperatura, vê pulso, vê respiração e vê frequência cardíaca. E atualmente a dor foi colocada como sinal vital. Porque embora eu não podendo mensurar, eu posso lhe perguntar qual é a nota que você dá da dor que você sente. Então você diz, eu estou com muita dor no estômago. Eu não posso, por exemplo, quando eu chego no hospital e digo, eu estou com muito espasmo intestinal. Aí todo mundo olha pra minha cara morrendo de achar graça. Eu disse assim, Deus, chegou a hora da cara triste, né? Aí eu, estou com muita dor no intestino nela. Você está sentindo realmente tudo isso, né? Porque a cara não corresponde. Então ela não pode me julgar que eu não tenho dor. Então ela pergunta, qual é a nota que você dá para dor? Aí eu digo 9. E eu morrendo de achar graça e eu digo 9 de dor. Porque eu tenho o direito de relatar a dor que sinto, mesmo que você não sinta da mesma forma. Ou seja, mensurar a pressão, pulso, temperatura, você pode, mas a dor, quem vai me relatar sou eu. No início e ao final de um atendimento. Então, hoje a dor é sinal vital. Você só sai dali se sua dor regredir. Se ela era 9, vai ter que descer. Você jamais sairá de lá com o nível de dor do qual você entrou para cima ou do mesmo lugar que está. E isso é uma coisa boa para quem tem dor. A questão da dor, hoje, como a gente está falando, ela é complexa e ela não se resume apenas no sentido desagradável. Quem conhece algum paciente ou quem já ouviu falar em hanseníase? Sabe como é que é a ideia de... Se a gente não sabe pelo nome, a gente sabe pela história. E a história diz que é lepra, né? A lepra hoje não é mais como antigamente no sentido de histórico, né? De rejeição ou de colocar à margem. Mas antigamente tinha essa questão da margem, da marginalização por você estar com uma doença que é infecto-contagiosa. Mas a lepra deixa uma falta de sensibilidade, que é comum em outras doenças também, e por isso que eu também quis trazer sobre isso, que ela dá em paciente que tem diabetes, que não está tratada, que não está controlada.
e também outros distúrbios neurológicos, e inclusive numa doença que eu também descobri que tinha, ela também dá, que é chamada de neuropatia periférica, que você perde a sensibilidade da ponta dos dedos, da ponta dos pés, dos dedos dos pés, enfim, da parte periférica. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vim conversar com vocês e dizer que a dor é dádiva. E aí, se eu começar a trazer para vocês a reflexão sobre, por exemplo, um cílio no seu olho, você conseguiria continuar me vendo enquanto não tirasse o cílio? Não, porque ele vai dar um incômodo. E o nome desse incômodo é dor. Só que ele tem um limite, que não é o mesmo do qual você, quando come um pedaço de carne, e vai um pedaço minúsculo para o seu dente, e você tem certeza que tem um boi entre um dente e outro, né? Porque a sensibilidade do dente é diferente da sensibilidade do olho. Mas aí ele dá 1 quilo de carne e você segura com a sua mão. Você diz, 1 quilo é besteira. Mas não, me deu o bebê tem 9 quilos. Besteira. E você vai segurando, porque sua mão foi projetada para suportar um outro peso. Então você só vai sentir dor quando ultrapassar o limite do qual o seu corpo foi projetado para sentir dor. No paciente que tem hanseníase, ele não tem, no caso quem tem hanseníase não tratada, ele perde essa sensibilidade, logo ele anda em fogo, ele anda em prego e ele não sente. Então, pensando no contexto da hanseníase, é só um exemplo, mas a gente tem outras situações que tem pacientes que têm insensibilidade à questão da dor. E o que acontece? E aí eu pergunto, por exemplo, a Raquel, que tem filhos, imagine que você descobre que você, na sua filha, ela não teria condições de sentir dor, logo ela não teria autopreservação. Como tem um relato aqui de uma mãe, onde ela diz que a mãe de uma criança de 3 anos, que era insensível à dor, decidiu extrair todos os dentes da filha, porque a criança estava mutilando os próprios dedos, e em outro momento mutilou a própria língua e quase morreu engasgada com o próprio sangue. Você imagina uma cena dessa? Pois isso existe. Pode não estar no seu olhar, pode não estar dentro daquilo que você convive, mas pessoas que não têm sensibilidade nas extremidades, elas se mutilam e não sentem que estão se mutilando. Há também um relato, em um estudo, de que uma mãe deixou uma criança no cercado, e nesse processo de deixar a criança no cercado, ela começou a ver que a criança estava cantando, cantarolando, e ela disse, então eu vou fazer aqui, vou fazer as atividades dela. Nesse processo, acabou que, quando ela voltou, o berço estava sujo de sangue, e a criança tinha comido um pedaço do dedo, e estava desenhando no berço, e morrendo de achar graça. E aí a mãe disse, o que eu faço? Seria o mesmo caso dessa mãe, que pediu para tirar todos os dentes da filha para que ela deixasse de se mutilar. Isso não é incomum. Isso só não está na nossa visão, isso só não está nos nossos olhos, só não estão no atendimento de vocês, porque de repente vocês não estão lá atendendo os pacientes que estão nessa condição. Mas para esses pacientes, a dor seria um presente. Porque a dor não é um erro de Deus, né? Deus não errou quando disse, olha, quando você estiver estressado demais, você vai sentir dor de cabeça, porque eu quero dizer que você pare. Isso é uma proteção. E aí, nesse processo, eu trago outra reflexão aqui. Se a gente pensar na questão dos imprevistos, né? Como o livro colocou, mas Deus resolveria muito rápido isso porque Ele tem poder. Sim, Ele tem poder. E aqui eu não quero trazer como um contexto da gente tentar entender por que Deus não tirou a ideia da dor. Porque a ideia da dor, com certeza, ela é protetora. Se você tiver uma unha encravada e subir no ônibus, onde vão pisar? Na unha encravada. Temos 10 dedos. Escolhem a unha encravada, né? E, na verdade, não escolhem a unha encravada. Já pisaram em todos os outros seus dedos e você não reclamou. O problema é que a unha encravada, ela está mais fragilizada para que você comece a protegê-la mais. Então, você vai ficar todo tempo andando no ônibus, puxando o pé, de uma maneira que ninguém possa pisar. Isso é uma proteção. E isso foi dado. Isso não é não é porque eu coloquei aqui um curativo para ninguém pisar. Você não fará isso se você colocar um curativo de mentira. Você não fará. Se você quiser experimentar o que eu estou dizendo, coloca um curativo de mentira e suba em qualquer lugar para ver se você se protege.
você não se protege. Você vai passar pela multidão sem sentir. Porque o que você vai fazer você se proteger é justamente a dor. Porque você vai se tornar mais frágil. Aí, às vezes, mas o pior é que dói, lateja, é quente. E isso tudo é uma forma também de lhe proteger. Porque se não fizesse isso, você estaria, por exemplo, no show. Ai, não, um sapato. Claro que dá para calçar o sapato. Aí calça o sapato, só que você está frágil. E o corpo está informando que você precisa sarar aquela parte que está dolorida. E se você estiver 100%, você faz o que não deve. Que no caso é o que acontece com os pacientes, por exemplo, que têm hanseníase. Comem os dedos e não acham que é problema nenhum. Sangram e acham que não é problema nenhum. O livro que o Diego falou, que o nome é A Dádiva da Dor, fala de um médico que teve uma experiência numa ilha, onde ele foi tratar de pacientes que tinham lepra, que tinham hanseníase. E ele disse que ficou muito angustiado quando viu uma mulher que estava assando batatas, assando coisas no fogareiro, e que a batata caiu no fogo, e como ela não tinha algo para pegar na hora, ela botou a mão no fogo, tirou a batata e calmamente colocou do lado, como se nada estivesse acontecendo. Ele disse que viu a cena, sentiu a dor e ficou pensando. Outra vez foi ele tentando abrir um cadeado, não conseguiu abrir um cadeado, então uma criança de 12 anos chegou e disse: doutor Paulo, deixa eu abrir o cadeado para o senhor. Ele disse que já tinha passado mais de horas tentando abrir o cadeado e não tinha conseguido. E a criança veio e automaticamente conseguiu abrir. E ele disse que quando olhou para baixo tinha uma poça de sangue. Quando ele olhou, ele disse assim: como foi isso? Ele disse: não, eu não estou sentindo nada. Então naquela criança não houve proteção da dor. Então é importante a gente lembrar de que o processo da dor, ela tem algo a nos dizer. E ela não é um erro de Deus. Pensando nisso, por isso que eu digo que eu posso falar sobre isso, nos últimos tempos, eu tenho vivido algumas situações bem difíceis, né? Eu até vim sem manga hoje, porque eu estou com alguns pontos hoje, todo mundo está perguntando se eu apanhei, né? Eu não apanhei, eu fiz um exame, e é um exame terrível, né? Esse exame, eu recebi a notícia esses dias, porque todo mundo que me conhece sabe que eu tenho muita dor, né? E eu recebi a notícia esses dias que eu posso estar com esclerose lateral amiotrófica. E quando me disseram, eu disse: rapaz, peraí, vamos fazer os cálculos. Para algumas pessoas, 3 anos. Para algumas pessoas, 3 vezes. E para outras, aquele cara da cadeira, 50. Eu prefiro do cara da cadeira, né? Que viveu mais 50 anos. E aí eu tive que fazer, eu estou tendo que fazer alguns exames e fiz esse exame terça-feira. É um exame onde você chora sem querer, onde você, até Lucas estava comigo, e ele disse: mas tem horas que tu nem parecia sentir. E eu disse: é essa parte que me preocupa, a parte que eu não consigo sentir, né? Ele disse: a agulha entrou nas suas costas e você nem reagiu. E isso é uma preocupação, porque a agulha entrou nas costas e não reagiu. O médico enfiou 4 vezes a agulha na minha língua, porque é uma característica também da doença, que tem que fazer a análise da língua. E ele disse: por que tu não colocava a língua para fora? Quando o médico disse: bote toda a língua para fora. E eu comecei a refletir em tudo aquilo que a gente tinha passado ali naquele consultório. E eu comecei a agradecer, porque o exame era muito doloroso. Porque se era muito doloroso, eu estava sentindo dor em algumas partes. E esse exame, ele tem costume de dar falso negativo. E o Tio Tessa, ele deu umas respostas que favorecem ao que eu não quero, né? Só que ele pode ser falso negativo e ele não é com o médico que me pediu. E amanhã eu vou ter que fazer esse exame de novo. Como eu disse, é um exame que você leva choque no corpo inteiro, né? Depois que você leva o choque, aí você vem com umas agulhas. E depois de inserir a agulha, você leva choque com as agulhas inseridas. E eu nunca agradeci tanto a Deus, né, pela oportunidade de mais uma vez fazer o exame, apesar de muito doloroso, mas por sentir dor. Porque se o diagnóstico se comprova, isso quer dizer que o que eu não sinto vai parar. E para mim, a primeira coisa que eu confesso que me preocupou não foi a possibilidade do diagnóstico, mas foi dizer para as minhas irmãs:
E aí, como chegar em casa e dizer que de repente, e dizer que eu não, como foi a consulta com o neuro, né? Eu não, porra pouco, ele está suspeitando só de, né? Eu, como termo é ela está suspeitando de ela, a Carol minhas pernas já tá gelada, né? E ela começou eu disse, não, calma que é só uma suspeita, né? E depois eu fiquei refletindo se for verdade, né? E eu recebi esses dias uma conversa com Maia e ela disse, eu estou muito preocupada com você. E eu disse, não se preocupe não, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo e quando eu digo que eu não tenho medo é porque eu tenho certeza de que o Senhor está comigo. E a certeza que eu tenho e o desejo que eu tinha de falar sobre isso na mesma perspectiva de que quando eu me imaginei com a possibilidade de parar o corpo e até conversei com uma amiga minha que perdeu o pai, que o pai foi a óbito já por causa dessa doença, eu disse, como vai ser os meus alunos? E eu comecei a ver que o dia é hoje, né? Tem dias que, esses dias que depois que eu descobri que eu estou fazendo os exames, foram dias bem complicados. Mas foram dias maravilhosos, onde um diz, me dê aqui sua bolsa que eu carrego sua bolsa. Obrigada. Me dê aqui que eu carrego sua bolsa. O outro disse, me dê aqui que eu carrego sua mochila. O outro disse, vem cá que eu vou com você para o exame. Se implementou no exame. A outra diz, não, eu vou faltar o estágio para ir com você. Aí eu disse, não, mas eu vou ter que pagar novamente esse exame. Aí o outro disse, não, mas nós vamos pagar esse exame para você. Não, não estou pedindo dinheiro não, né? E aí você começa a ver de que em tudo Deus faz um propósito. E a partir do momento de que você começa a sentir as coisas por um outro olhar, e que isso vira, de fato, a sua vida para falar, as pessoas começam a falar. E aí eu digo, Senhor, que eu não... Aí eu descobri que na ela, você perde movimentos totais, mas você não perde nenhum movimento de consciência. E aí eu comecei a me lembrar de que Deus escolheu a saúde mental para mim, né? Assim, a questão da saúde mental enquanto trabalho. E eu comecei a me lembrar de quanto eu, nos últimos tempos, tenho compartilhado sobre as minhas lágrimas, sobre as minhas limitações, sobre aquilo que me é inútil. E o quanto isso tem feito os meus alunos, de alguma forma, abrirem, né? Hoje eu tenho a oportunidade, por exemplo, de ver alunos aqui, e eles não estão aqui porque eu disse que se eles não viessem, eles iriam para o inferno. Eles estão aqui porque querem saber do que eu tenho experimentado e vieram experimentar. Hoje é até o esposo de uma que nunca tinha vindo, né? E aí saiu porque soube que era eu que ia trazer a mensagem, né? Que bênção. Então, isso é literalmente um projeto de Deus. Isso é literalmente um presente de Deus. Se eu não tivesse isso, eu não teria condições de falar sobre esse tipo de dor. Eu não teria condições de falar sobre, quando eu olho, por exemplo, para Gênesis, e que eu vejo lá em Gênesis 3,16, que diz assim, a mulher me declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará luz a filhos. A pergunta é, se ele diz que ia multiplicar grandemente a dor, é porque a dor já existia. Aí todo mundo diz assim, se eu pego essa hora que Deus decidiu que ia dar dor no parto, né? Mas a dor já existia. E aí quando você olha para cá, você diz, não, essa dor é física. Aí eu tenho outra passagem que fala da filha de Jairo, que diz, lá em Lucas 8, 41, 42, que diz, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Em Jairo eu tenho que tipo de dor? A emocional, porque a filha não tinha morrido ainda. O desespero da alma era desespero de Carol. Dizer, ai, minhas pernas estão geladas. A mulher nem morreu, nem parou, né? E a outra está desesperando.
Isso é humano, né? Isso é humano. Mas a gente precisa enfrentar esse tipo de dor, mesmo ela sendo emocional. No caso, da mesma forma que Jairo. Só que na filha de Jairo existe a dor física, a dor real. E também a dor de comprometer toda uma família pela condição física que a filha de Jairo estava. Então, veja a cena. Jairo, a filha de Jairo doente, a família todo mundo preocupado e Jairo desesperado porque ninguém chegava para curar a filha. Então, nós tínhamos uma cena muito difícil, uma cena de dor física e emocional. E a pergunta é, o que fazer com essa dor? Como a gente faz o enfrentamento dessa dor? Como é que a gente ressignifica e entende a dor como dádiva, se em algumas pessoas, isso é muito raro você não sentir dor, no sentido que não seja por uma complicação de uma outra doença, mas tipo eu nascer sem dor. Né? Isso até é uma questão congênita, não é comum, mas existe. E a pessoa olhar e dizer assim, como é quando você relata sentir dor? E ela não saber descrever a experiência da dor. Então, quando eu olho para por exemplo, um dado, e aí eu trago um dado estatístico, o que acontece quando a gente tem dor? Eu sinto uma dor de cabeça, aí começa a sentir, eu digo, não, eu enfrento. Aí vou passando sem medicamento, vou enfrentando, e passou de 3 meses, a dor vira crônica. Quando uma dor vira crônica, fica difícil de administrar. E nesse processo de dificuldade de administrar, é que é a minha preocupação sobre a perspectiva da dádiva da dor. A gente precisa ter coragem de enfrentar as dores para quando elas estão agudas, não se cronifiquem. Se a gente pensar pela dor emocional, como é que seria uma dor crônica emocional? A depressão seria uma dor crônica emocional, né? Se estende, a gente não consegue administrar. E a pergunta é, o que fazer? Se existem, se essas dores existem, se elas são partes, como o Ivo colocou, de um imprevisto, porque a gente não tem como controlar todas essas coisas, o que fazer? Como olhar para elas com um olhar que seja um pouco mais amoroso? Pedindo a Deus, meu Deus, tomara que a doença da Cris não esteja comigo, né? Porque às vezes a gente vai pro velório, a gente não sabe se chora pelo morto ou se chora por não ser um morto. E aí a pergunta é, não, vou orar para que isso nunca me aconteça. E se acontecer? O que a gente faz se essa dor chegar, se esse problema chegar? E aí eu queria que a gente pensasse nessa perspectiva de, se vocês pudessem refletir agora, qual é o único lugar de que não existe dor no corpo? Vocês conseguiriam apontar? Já viram alguma situação, por exemplo, que diz assim, não existe dor ali. Existe alguma parte do corpo que a gente não sente dor? Existe. E essa parte é o cérebro. Aí você diz assim, poxa vida, onde é que está aquela dor de cabeça? Só falta o inferno na minha cabeça, né, estourar. E que dor de cabeça é essa que eu sinto? Não é seu cérebro que dói. São outras coisas que estão ao redor que doem. E aí o que é importante a gente saber disso? Por isso que muitas vezes a pessoa é operada de caixa, né, de calota craniana tirada, manipulada. Você diz assim, a pessoa está de olho aberto falando. Porque se ela está sendo operada cérebro, não dói. Aí você diz assim, mas esse Deus é muito inteligente. Como é que vai fazer isso? Deixar um cérebro sem doer, se eu tenho certeza que a minha enxaqueca vem da cabeça, né? E aí a gente começa a ver de que, na verdade, a dor não vem necessariamente da cabeça. Você já viu alguém amputado, por exemplo, tinha o braço, tirou o braço e ele diz, eu estou com dor na mão direita. Aí você olha, oi, né? Não existe o braço direito, não existe a mão direita, a pessoa diz, eu estou com dor na mão direita. E aí a medicina traz isso como a dor no membro fantasma. A pergunta é, oh meu Deus, agora deu mesmo. Existir já está difícil, que dirá se existir, né? Como é que eu trato essa dor? E aí você começa a ver de que a experiência da dor ela é muito complexa. Ela não é simplesmente dói, eu tomo remédio e passa. Existem outras coisas que eu tenho que compor, existem outras coisas que eu tenho que administrar. E aí eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente pudesse levar hoje para a reflexão. O primeiro é que a dor é desagradável, sim. Quando uma criança entra para tomar vacina, aí a criança olha para mim, tia, vai doer? Vai doer, mas vai passar. Eu não soube de ninguém que morreu por causa de uma agulha dessa.
Aí respira e entra e toma a vacina. Ou seja, eu não vim aqui dizer que a dor não dói. A dor é desagradável mesmo, mas ela é essencial para garantir a integridade do seu corpo. Então hoje você vai sair daqui lembrando disso. Toda vez que você lembrar, minha mãe aqui diz a sensação que eu tenho que ter um caranguejo subindo na minha perna, porque ela também tem neuropatia periférica. E ela disse, mas é para lembrar que eu tenho perna. Eu disse, não podia lembrar de outra forma, não, né? Mandar uma foto, né? E ela diz, não, é para eu lembrar que a experiência é desagradável e que eu tenho perna. Outra coisa que eu queria que você também pensasse é de que a gente não pode encarar a dor como inimigo e fugir. Eu não posso fugir da dor. E aí eu estou falando da dor física e da dor emocional. Todas as vezes que eu fujo de uma dor emocional, ela vai virar uma dimensão da qual eu não vou conseguir compor. Então, o meu pedido é que a gente não fuja da dor. Eu estou com dor. Mas é que eu não gosto de remédio? Tome não. Tome não e deixa a dor ficar crônica. Que aí você vai tomar o remédio e não vai passar. Então é melhor tomar o remédio. Eu não estou fazendo apologia a tomar ou não tomar. Mas é importante a gente entender que nós somos humanos. E aqui é água. Isso aqui, quimicamente, é o quê? Hidrogênio e oxigênio. H2O. Vocês fizeram química, né? Então H2O. O nome disso é química. É insípida. Como é que é? As características da água. Inodoro. Né? No final, H2O. É química. Então você toma água. Se você sair daqui e achar que não precisa tomar remédio nenhum, você não tome mais água, de que foi eu que orientei, né? Sem nenhum problema, porque a água também é química. E você precisa tomar água. Certo? Então não adianta fugir dessa dor, seja dor física ou dor emocional. Outra coisa também é de que as únicas pessoas que não suportam, não sentem dor por uma questão congênita, elas não chegam à idade adulta. E vocês estão na idade adulta. Então, se até aqui chegaram, sentindo a dor que sentiram, isso quer dizer que vocês venceram aquilo que poucas pessoas tiveram a oportunidade de vencer. É chegar à idade adulta. Porque eu não estou vendo uma criança aqui. Eu vejo gente pequena. Mas criança não. Então, você chegará à idade adulta. Certo? Outra coisa é de que existe um entrelaçar muito próximo entre a dor e o prazer. Por isso que você não entende quando uma pessoa tem dor emocional e ela se corta para sentir um pouco de dor para alívio. Porque a semelhança, né, são gêmeas siamesas, dor e prazer. O processo de inflamação é protetor. Então, quando você começar a sentir uma quantidade de coisas do tipo, eu não estou entendendo nada, minhas pernas estão tremendo, meu coração está se tremendo também. Aí você diz, não é nada não, é só ansiedade. E ansiedade é o quê? É uma dor que está aí gritando, que está precisando de ajuda, né? E por último, a ausência da dor não implica em ausência do sofrer, porque nem toda dor pode ser medicalizada. Nem toda dor. O que tem acontecido? Eu estou triste, tomo um remédio que passa. E aí o que acontece? A gente não sabe enfrentar. As pessoas que eu tenho a oportunidade de atender, uma das coisas que a gente mais diz é de que não há como medicalizar toda dor. A gente precisa terapeutizar. Porque não vai passar só com medicamento. Nem mesmo, por exemplo, quer ver uma dor que eu fico assim, morta de triste quando eu vejo. Eu trabalho ali no JF e eu vejo a pessoa dizendo, 1h da manhã ela chega dizendo, ainda bem que eu cheguei, vai dar tempo. Aí a gente, o que foi? Não, fui picada por um escorpião. Eu tenho tanta vontade de chorar pela pessoa, porque picada de escorpião, 1h da manhã, ela não vai fazer nada no JF, a não ser registrar que foi picada por um escorpião e servir de uma estatística. Porque picada de escorpião, você toma dipirona, não passa a dor, passa 24 horas sentindo a dor, até ela ir embora. E pra mim, quando eu ouço, eu disse, meu Deus, eu sou quase assim louca. Porque quando eu ouço a pessoa falando da experiência da dor do escorpião, é a coisa mais próxima que a gente pode entender de quando uma dor precisa ser sentida e ela não passa. Não tem medicamento que passe a dor de uma picada de um escorpião, a não ser você sentir durante 24 horas. Por que você vai? Aí chega um homem enorme, tipo, né, o Ivo, o André, lá, vai dar tempo, o veneno já escapou no corpo todinho. Perigo é a criança.
Mas aí você chega 2 horas da manhã, corpo enorme, achando que vai morrer por causa da picada do escorpião. Porque a gente é leigo mesmo e a gente não sabe dessa informação, mas vai sentir a dor durante 24 horas. Então, uma das coisas que eu gostaria que a gente colocasse no coração e meditasse hoje é de que anular a dor nunca vai ser solução. Ignorar qualquer sinal que você sente também nunca vai ser a solução. E eu queria que agora a gente pudesse fechar os olhos e meditar nessa canção que o Timóteo vai ministrar agora, e que a gente possa entender de que o Senhor, Ele nos presenteou quando nos equipou no corpo para ter a oportunidade de sentir dor e que ela fosse protetora, e de que em todo tempo Deus nos ensina de que a oportunidade de sentir dor é como um megafone. Ela sempre quer nos dizer algo. A minha oração nessa noite, que eu peço nessa noite para nós, é de que a gente saiba entender que dor é essa, o que de fato está doendo, porque às vezes a gente sente a dor no membro fantasma e o membro nem existe mais. A reflexão da dor do membro fantasma é a forma mais próxima da gente entender que muitas vezes a gente sente que uma dor está e ela não existe mais a causa de base. Na verdade, existe somente uma memória da dor. Então, a minha oração nessa noite, Senhor, é que nós possamos depender de Ti. Entender que o Senhor está perto, é um Deus Emanuel, é um Deus que não nos abandona. Eu encontrei me surpreender quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou, e falei do meu dilema, Ele me escutou, e falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou, me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era Ele. Que nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem querer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida denunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida denunciou? Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que teremos nessa noite, Pai, de falar contigo, de exaltar o teu nome, de conversar, de abrir o nosso coração, de entender um pouco sobre os presentes que antes a gente acha que é de grego, que na verdade fazem parte de um processo de amor teu por nós. Eu quero te pedir em nome de Jesus de que tudo aquilo que foi ministrado hoje, desde o louvor, desde o momento da comunhão, o momento que nós estivemos juntos, que isso possa chegar como uma oportunidade que tu preparaste para nós. E que tudo aquilo que, através de ti, Senhor, hoje tu colocaste no coração de cada um que hoje nos ouviu,
que hoje ouviu o livro, que hoje ouviu os meninos que cantaram, que hoje me ouviu, que a gente possa aprender a ressignificar, Pai, todas as situações. Entender que a gente não é imortal, entender que a gente não vai viver para sempre, entender de que um dia Tu irá limpar dos nossos olhos toda lágrima, e de que a dor, ela não é infinita, a dor, ela é finita, e que enquanto nós temos a oportunidade de senti-la no dia que se chama hoje, que a gente possa aproveitar, Pai, o dia de hoje com menos sensações, Pai, de futuro e com menos suporte de passado. Que as ansiedades e depressões de que ao nosso coração chega, que são muitas vezes tão legítimas pelas situações que enfrentamos, pelas dificuldades que enfrentamos, que Tu possa nos ensinar, Pai, como irmãos, como comunidade terapêutica, como Teus braços na terra, porque nós somos recursos humanos Teu na terra, que a gente possa entender de que o projeto não se encerra quando os imprevistos acontecem. O plano, ele não se encerra quando aquilo que não estava no controle, no meu controle, acontece. E que a gente possa olhar para o nosso futuro com esperança, Pai, independente dos imprevistos que nos ocorrem. Que Tu possa nos ensinar de que nós não temos controle sobre o amanhã, independente da doença que nos chega. Pode ser uma gripe. Quantas pessoas, Pai, eu já vi falecerem por causa de uma gripe que se caracterizou em outra doença e que a pessoa foi a óbito. E a gente acaba temendo por doenças que são humanas. E a gente começa a fazer expectativas também humanas porque a gente tem medo. Então nessa noite eu quero te pedir em nome de Jesus que Tu possa trabalhar sobre os nossos medos, as nossas dificuldades de enfrentamento de dificuldades, as nossas dificuldades de enfrentamento dos problemas, as nossas dificuldades de enfrentamento sobre soluções que não aparecem, que a gente possa aprender a dividir fardos, que a gente possa ter coragem de compartilhar esses fardos, porque eu tenho aprendido e tenho tido a oportunidade, Pai, de ajudar algumas pessoas nos fardos que elas carregam. E para mim é sempre muito legítimo a forma que Tu nos presenteia, seja eu ou minha casa, quando nós temos a oportunidade de cuidar de alguém. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, por todas as vezes que Tu usa a cada uma pessoa deste lugar como um braço Teu. Não somente a capelania dessa igreja tem ajudado pessoas, mas cada um aqui, Senhor, eu tenho visto, eu vejo ajudar de alguma forma. Que a gente possa entender que o beija-flor pode não apagar o incêndio da floresta, mas diminuir o fogo. Que a gente possa entender de que nas nossas mãos a gente pode fazer o melhor que podemos com aquilo que hoje a gente já tem. Que a gente possa diminuir as expectativas de futuro, não porque nós somos pegues por falta de esperança, mas que a gente aprenda a viver o hoje. Então a minha oração, Pai, neste dia é de que a gente possa ser surpreendido por Ti, não com a ausência daquilo que a gente não quer receber, porque ninguém quer receber aquilo que é desagradável. Nós sabemos que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E nesse sentido, entendendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, como achar que é agradável algo que é desagradável? Somente em Ti, Pai, nós compreendemos que quando entendemos que a nossa vida faz parte de um propósito, a gente começa a olhar e ressignificar as coisas de uma maneira diferente, entendendo que tudo faz parte de um plano e de que de Ti a gente não vive um dia a mais e de Ti a gente não vive um dia a menos. Que a gente possa sair hoje, no retorno para casa, com a certeza de que o controle permanece nas Tuas mãos, independente, Pai, do que acontece lá fora, independente do homem sanguinário, independente da maldade, independente de mundo que coopera para que a gente seja mau. Mas o controle permanece na Tua mão. E a minha oração nessa noite que eu te peço, que nós não percamos essa certeza de que o controle permanece nas Tuas mãos. Que a gente possa seguir em paz para casa, que a gente possa ter tranquilidade, Senhor, em administrar tudo aquilo que hoje não está nos nossos planos, mas que Tu já conheces, porque conhece o nosso futuro.
Que a misericórdia que amanhã nos aguarda levantar possa ser saboreada por nós e que a gente possa agradecer por mais um dia de vida concedida. Eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém.